Vou-vos mostrar como é que nós trabalhamos a nível de fecheiros. Eu não sei se aqui na sala alguém mexe em Photoshop, Illustrator, desenha interfaces. Alguém? É? Boa. Isto, para vocês terem uma ideia, o que está dentro desta pasta MKT é a minha pasta. Nós trabalhamos tudo em repositórios, com um software chamado SVN, portanto temos várias versões em repositório de todos os fecheiros que nós criamos. Esta é a minha pasta. Eu aqui só vos trago esta, o João depois há de mostrar a parte dele, mas eu aqui, o que é que eu tenho separado e da maneira como eu organizo as minhas pastas e os meus fecheiros. Tenho a pasta das fontes, do som, tenho depois os cenários. Estes cenários são os cenários que são depois utilizados no jogo. Eu posso abrir aqui as pastas, como vocês podem ver, isto tem N fecheiros. Tenho as minhas templates em Flash, ou seja, eu como em tempos atrás eu já fiz parte de programação, portanto eu simplesmente não faço só as interfaces, animo-as depois no Flash para, no caso do João, ter uma ideia do que é que eu pretendo a nível da própria interface. Portanto eu faço uns SWFs para mim, para eu ver como é que se comporta tudo e depois passar à equipa de desenvolvimento. Eles têm, para todas as campanhas que fazem, têm um Wi-Fi, portanto eu tive de fazer skins para o Wi-Fi. Tenho a parte da música e depois tenho várias versões. Ou seja, a minha maneira de trabalhar, eu embora utilize um software o SVN para criar as próprias versões, eu próprio crio as minhas versões internas. Ou seja, esta versão 1 que vocês veem aqui é o primeiro exemplo da aplicação, como é que ela iria ficar. Depois o cliente marcou emendas, portanto naquelas 2 semanas ainda tivemos que fazer emendas, como é natural, depois havia lá coisas que não iam de encontro aos objetivos do cliente. Eu mal começo a fazer emendas, crio outras pastas onde coloco as minhas emendas. Se vocês repararem, eu tenho os mesmos nomes dos fecheiros, estão cá em baixo também. E olhando para estas pastas, como é natural, este RIA, ou esta aplicação, teve pelo menos 3 versões. Depois, eu no meu caso, trabalho sempre com 2 softwares. Eu não utilizo o Fireworks, eu utilizo sempre o Illustrator e sempre o Photoshop. Portanto, as minhas templates são feitas no Illustrator, parte são feitas no Illustrator e a composição final é feita no Photoshop. Um dos problemas que nós tínhamos era que o carro iria ser animado num cenário. E esse cenário seria em 2D e eles não têm filmes animados dos carros em 3D. Ou seja, nós teríamos que, de uma coleção grande de carros, com isto é mais fácil, de uma coleção grande de carros, eu teria que escolher aqueles que seriam, ou que poderiam ser, os mais indicados para a aplicação. Como vocês podem ver, os carros são desenhados em vetorial, portanto estão todos com uma boa definição, seja qual for o tamanho, e desenhados, embora isto aqui seja confuso, desenhados todos por objetos. Os carros não vinham assim. Estes carros são da Hot Wheels, não é? Eles não vinham desenhados, a grande maioria deles não vinha desenhados em vetorial, e o próprio vetorial deles não vem preparado para o Flash, ou seja, eles vêm com o vetorial preparado para imprimirem os carros em embalagens, em t-shirts, que depois têm merchandising, e não estavam preparados para o Flash, nem sequer, nem pouco mais ou menos, para a aplicação que nós iríamos fazer. Depois de preparar os carros, como vocês podem ver aqui, tive que desenhar as peças todas necessárias para montar os carros. Isto sempre no Illustrator. Aqui os carros já estão separados. Estas cores que vocês veem aqui estão aplicados num objeto que depois, a nível de programação, ele sabe qual é este objeto e posso depois mudar a cor. Os carros que entraram na campanha são estes 4, vocês veem, e era permitido trocar as jantes e os pneus, tubos de escape, faróis,
as asas e os autocolantes. Todos os ícones estão desenhados também no Illustrator. Os botões estão desenhados no Illustrator. O botão do som on e off as duas camadas estão desenhados, o up e o over estão desenhados no Illustrator. E os botões da parte privada, ou seja, eu para poder quitar o carro tinha que pelo menos poder fazer um registro, passar esses dados ao cliente, e depois iria aceder a uma área privada onde poderia quitar o meu carro. Aqui trago um exemplo de um antes e de um depois. Muitas das bases que eu faço no Illustrator, e depois o resto, tipo colorir, brilhos, sombras, etc., faço depois no Photoshop. Eu tenho aqui um Photoshop aqui aberto para vocês verem a parte do jogo. Isto aqui a resolução não ajuda muito. Há sempre um enorme cuidado, pelo menos da minha parte, em separar tudo no Photoshop por pastas. Ou seja, eu aqui tenho tudo separado por pastas, de forma a que eu, de uma maneira fácil, consiga ligar e desligar, e consiga, inclusive, ligar. Agora, isto aqui vai superpor, mas poder ligar outros botões e perceber a nível de usabilidade e a nível do espaço todo como é que as coisas vão entrar no jogo. Eu, depois de desenhar estas maquetes todas e de preparar isto tudo, é óbvio que isto é um trabalho que não é feito só por mim, e eu, entretanto, vou falando com a equipa de desenvolvimento. Eu, depois de preparar as templates todas e ter tudo pronto para mim, estou a olhar com isto à frente, existe a discussão das templates e a sua implementação a nível do código. E aí começam os problemas, ou alguns dos problemas. Ou seja, muitas das coisas é muito bonito fazer. No Illustrator é óbvio que nós lá já temos uma experiência e sabemos o que é que podemos fazer ou não podemos fazer, mas existe um problema que é nem tudo o que nós fazemos a nível de design ou interativo depois é fácil de implementar, nunca esquecendo que temos sempre o problema do tempo, que é muito curto. Portanto, eu nesta altura estou a ter reunião com o João eu já tive reunião antes, mas estou a ter reunião com ele para dizer: isto vai funcionar desta maneira, vai ter estas animações que são precisas programar, vai ter estes carros que são precisos programar. Eles só queriam 2 carros, nós passamos a 4, vai ter estes ícones que é preciso programar, vai ter estas funcionalidades que é preciso programar, e é a esta altura em que eu passo todas as templates e o workflow vai para a parte de desenvolvimento. E agora passo a palavra ao João, que vai explicar um bocadinho da parte de desenvolvimento.